Olá, meus queridos amigos. Neste momento, vamos serenando a nossa mente, acalmando nosso coração e nos ligando à espiritualidade amiga. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos ligar ao nosso mentor individual, este amigo de todas as horas, sempre nos intuindo, protegendo, amparando. E junto deste amigo, vamos nos ligando aos mentores desta casa, a irmã Rosário, a irmã Teresa e a Joana de Ângeles. Joana, querida, mais uma vez estamos ligados à sua casa, na busca de equilibrar as nossas energias, alimentar a nossa mente e fortalecer o nosso espírito. E Joana nos ajuda a elevar as nossas vibrações e a chegar até a Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus. Mãezinha querida, derrama sua luz sobre nós. Coloca o seu manto azul sobre nós, nossos lares e sobre todos aqueles que amamos. E te pedimos, Mãezinha, nos faça chegar até seu Filho, Jesus. E chegando a Jesus, dizemos a Ele: Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho. Se faça presente entre nós, nos derrame a Sua luz, nos dê as Suas bênçãos, para que possamos ampliar o nosso entendimento e praticá-los no dia a dia. Eis que Jesus nos leva até Deus, nosso Pai de misericórdia, a quem, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, porque teu é o poder, o reino e a glória, e para todo sempre assim seja. E assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, trazendo muita paz, equilíbrio e harmonia. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, equilibrando e tratando todos os chakras ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem às equipes de tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz rosa, que envolve suavemente em muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de todas as ligações que se fizerem necessárias
usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e um amarelo no frontal para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro brilhante envolvendo da cabeça aos pés para que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais desta casa, de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo o fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Sheila e Meimei, que envolve as crianças em muito amor e carinho, trazendo a paz e a harmonia. Que assim seja. Pedimos as bênçãos do Cristo para todos os assistidos fiquem em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. Agradecemos a todas as equipes espirituais e convidamos a todos para assistir à palestra de hoje. Que assim seja. Que Jesus possa continuar nos envolvendo e nos orientando para que a gente possa trazer com bastante fidelidade esta conversa que nós vamos ter essa tarde, que é muito importante. Está na terceira parte do Livro dos Espíritos, na questão quando o Espírito Verdade vai tratar das leis morais, e hoje nós vamos falar da segunda lei moral, que é a lei do trabalho. Aí eu falei, poxa vida, mas essa palestra agora eu estou de férias ainda, né? Mas é muito bom, porque o trabalho faz parte da nossa vida. Se ela está no Código das Leis Morais, é porque nós temos necessidade do nosso trabalho. O trabalho faz parte da constituição humana, né? E lá no Livro dos Espíritos diz assim, que sendo o trabalho uma lei da natureza, ele é importante porque é através do trabalho que nós saímos da nossa infantilidade humana. Se nós não tivéssemos o recurso do trabalho, nós não teríamos o progresso, não é verdade? Por quê? Quando nós trabalhamos, aí às vezes nós também caímos naquela reflexão, poxa vida, quanto eu mais trabalho, mais coisas eu, às vezes, sinto a necessidade de ter e eu tenho que trabalhar ainda mais para suprir essas necessidades. Se eu não as tivesse, eu trabalharia menos, mas também o mundo não teria progresso, né? Então, uma coisa é consequência da outra. E aí, este capítulo da lei do trabalho é um capítulo curto, e ele começa com a necessidade do trabalho e com a necessidade do repouso, que nós vamos falar também. Porque uma coisa é consequência da outra, né? Então, se nós temos a necessidade do trabalho, nós também temos a necessidade, e é muito legítimo, de que possamos repousar depois de um período de trabalho, né? Então, e por que a natureza e por que as leis naturais impõem ao homem esta necessidade do trabalho? Porque o Pai é tão misericordioso que ele nos encarrega também de sermos co-criadores deste planeta que nós estamos vivendo, né? Nós temos algumas tarefas que devem ser feitas e devem ser feitas fruto do nosso trabalho. Se nós formos imaginar, se não existisse tantos irmãos trabalhando, como que nós teríamos esta qualidade de vida que nós temos agora? Quanto que esses irmãos tiveram que trabalhar para conseguir inventar e colocar funcionando a luz, a lâmpada? Que nós não imaginamos, né?
a facilidade de chegar lá, tocou no interruptor, quanto que Thomas Edison não teve que trabalhar para fazer a lâmpada, né? Coitado, ele já estava lá na 1000ª tentativa, chegaram para ele e falaram assim, mas o senhor não está vendo que já testou lá inúmeras centenas de vezes? Ele falou, não, eu descobri que desta forma eu não consigo fazer. Só quando, né? Quer dizer, foi uma pessoa que teve persistência, que teve, né, paciência e muita força de vontade, muito trabalho, mais transpiração do que inspiração para conseguir fazer isso. Nós hoje em dia temos inúmeras vacinas. Isso é lógico que o plano espiritual auxilia muito, muito. Né? Esses nossos irmãos que trabalham para melhorar a nossa qualidade de vida, é óbvio que eles têm muita proteção e muita intuição, mas é muito trabalho também. Então, isso é o trabalho que qualquer um de nós desenvolve, tem uma importância imensa. Então, o Livro dos Espíritos fala que não existe trabalho menos importante. Todos, sem exceção, dos mais humildes aos mais, são extremamente importantes e necessários, né? Os trabalhos mais simples, às vezes, quando nós chegamos no nosso local de trabalho, se aqueles funcionários que se ocupam do nobre trabalho de cuidar da zeladoria, se não estiverem lá, a nossa qualidade de trabalho, a nossa capacidade de trabalhar num ambiente que não está organizado, que não está limpo, se aquela senhora que prepara o café, que põe lá os ingredientes para que a gente possa agora, né, tem as máquinas, não fizer, nós vamos trabalhar com a mesma qualidade? Não vai. Poxa vida, hoje nem um cafezinho não tem para dar uma animada? Existe trabalho menos importante? Não. Todos são extremamente importantes, né? E aí, a gente, agora, ainda mais agora na atualidade, que está muito em voga, fala assim, nós nunca vamos, se continuar essa lei, nós não vamos aposentar, não é verdade? Não vamos combinar, porque está difícil agora aposentar, né? Quem já está no caminho aí com uma história de vida de trabalho, ainda pode ser que tenha uma perspectiva, mas os nossos filhos e as pessoas que estão iniciando no mundo do trabalho agora vão demorar um pouco para aposentar. Mas isso é ruim? O Livro dos Espíritos diz que não, que isso não é ruim, né? A necessidade do repouso existe, mas o trabalho é muito nobre. E às vezes, meus irmãos, nós ouvimos dizer, e é muito comum, às vezes, quando nós vamos lá, né, em algum velório de algum conhecido, e diz assim, nossa, que bom, ele descansou. Será que descansou? Vai descansar um pouquinho, né? Lógico, nós temos aquele período ali, né, daquele momento de transição, mas depois o plano espiritual é trabalho. Nós vamos trabalhar no plano espiritual. Às vezes, com uma outra característica de trabalho, certamente. E o Livro dos Espíritos nos assevera também que em mundos mais evoluídos do que o nosso, existe o trabalho, mas de uma outra natureza, de uma outra característica. Quanto menos material, quanto menos necessidades materiais nós temos, mais outra característica tem o trabalho, né? Não existe tanto a necessidade deste trabalho braçal que nós temos aqui ainda, neste planeta material que nós estamos. Mas o trabalho está presente em todos os níveis, em todos os mundos. O trabalho existe. E existe para que nós possamos reencarnar novamente. Então, quando estudava para esta palestra, então, estava procurando bibliografia, então estava dizendo que para nós reencarnarmos, nós precisamos do concurso de muitos espíritos familiares e próximos de nós, para que nós possamos reencarnar. Muitos espíritos que estão ali na nossa família espiritual, ali no plano espiritual, trabalham e exercem muita influência para que nós possamos reencarnar. E às vezes, quando nós estamos reencarnados, e agora que nós temos o conhecimento deste processo da reencarnação, a gente fala, não vou resolver isso agora, vou deixar para a próxima.
E quando vai ser a próxima? Né? Então, nós temos que aproveitar as oportunidades de quando estamos encarnados, de exercermos todas aquelas tarefas que a nós estão programadas ou nós estamos subordinados àquelas tarefas, né? Então, e às vezes, quando nós trabalhamos, ninguém trabalha para não ter sucesso, concordam comigo? Nós trabalhamos para que este trabalho nos proporcione condições materiais, né? Porque quando trabalhamos, buscamos o sucesso e buscamos uma remuneração justa para que possamos suprir as nossas necessidades de manter, de ter educação, de ter saúde, qualidade de vida, né? Mas às vezes existem algumas pessoas, alguns irmãos que trabalham somente para cumprir uma tarefa. Não existe? Ou algum momento da nossa vida, nós nos desenvolvemos um trabalho só para cumprir tarefa? Nós não nos envolvemos com aquele trabalho? Existe, né? E isso tem uma razão de ser. Mas os espíritos dizem que nós só vamos dar valor ou vamos chegar a entender a importância que tem a ocupação profissional ou qualquer outro trabalho que nós desenvolvemos, quando nós formos capazes de desenvolver esse trabalho com amor e perfeição. Quando nós conseguirmos dar valor e valorar e admirar aquele trabalho que nós desenvolvemos. E nós temos já entre nós muitas correntes ou muitos irmãos que já chegaram a esse nível de evolução de agradecer pelo trabalho que conseguem fazer. Porque às vezes, meus irmãos, nós só damos valor àquele trabalho que nós desenvolvemos quando nós os perdemos, né? Nós temos esta condição de inferioridade ainda, né? Em todos nós está muito presente isso ainda. Nós só valorizamos as coisas quando perdemos, né? E, às vezes, também o nosso orgulho e a nossa prepotência é tanta que nós, às vezes, estamos desempregados ou sem oportunidade de uma ocupação profissional, mas nós não permitimos nos rebaixar ou ter uma ocupação ou nos ocuparmos de alguma tarefa porque nós temos graduação. E gozado, né? Desculpem, assim, é uma questão muito particular. Mas quando nós vamos para fora, lá para os Estados Unidos, a gente trabalha em ocupações muito mais simples do que aqui no nosso país nós não admitiríamos que nós fôssemos capazes de fazer, né? Então nós vamos para fora, aí lá a gente faz. Ah, mas lá eu ganho em dólar. Ah, tá, mas também você consome em dólar, né? Ação e reação. Então, a gente precisa pensar um pouco nessas questões, né? Por que que eu faço isso? Ou por que que nós ainda temos essa questão tão presente de orgulho e dessas questões mesmo difíceis da gente resolver, né? Então, assim, e é muito comum também, quando nós trabalhamos e que nós, às vezes, compartilhamos com amigos ali aquela tarefa numa empresa ou na própria empresa que nós temos e que nós vemos que aquela pessoa que deveria trabalhar conosco não executa com tanta, né, eficácia aquele trabalho. Às vezes a gente está ali sobrecarregado e aquele nosso companheiro, aquele nosso colaborador que devia estar ali ao nosso lado colaborando conosco está fazendo outra atividade que não é inerente à sua ocupação. E às vezes nós ficamos um tanto quanto chateados e tal. É natural que fiquemos, né? Nós queremos colaboração. Mas a doutrina fala que nós não podemos mais agir desta forma. Nós temos que fazer as coisas de acordo com a nossa capacidade. Por quê? Nós temos que desenvolver o nosso trabalho de acordo com as nossas forças. E a natureza e o Pai é muito misericordioso nessa questão. Por quê? Há aqueles irmãos que às vezes não têm a capacidade física para um trabalho braçal, que vai exigir uma condição física mais forte,
eles são dotados, né, por muitas vezes, de uma capacidade intelectual para poder desenvolver o seu trabalho. E não só o trabalho braçal é trabalho. Falar é trabalho. Planejar é trabalho. Né? Então, aquelas pessoas que se ocupam dessas tarefas trabalham muito. Por quê? Se uma empresa, ou algum trabalho, ou alguma ocupação, ou algum projeto não for bem planejado, aqueles trabalhadores que estão envolvidos naquele desenvolvimento não vão ter sucesso. Né? Então, todo trabalho que é destinado a nós deve ser muito bem feito, com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão, e com a melhor eficiência que a gente possa desenvolver ali dentro, para poder termos sucesso. Porque nós trabalhamos para termos sucesso, né? Para sermos perfeitos, para termos uma boa remuneração, para termos qualidade de vida, né? E isso é muito legítimo e muito natural. Então, aí o Livro dos Espíritos fala assim também, que nós nem sempre fazemos aquilo de que gostamos, não é verdade? Né? Que bom quando nós nos preparamos, estudamos para uma profissão, estamos dentro daquele campo profissional que as nossas habilidades, que o nosso dom dê certo, né? Combine, e que possamos fazer um trabalho bastante agradável, porque daí o trabalho não vai ser trabalho, né? Vai ser uma ocupação mais prazerosa. Mas nem sempre nós temos essa oportunidade ou estamos engajados nisso. E aí vamos fazer mal feito? Aí o Livro dos Espíritos diz que não. Porque quando agimos assim, nós estamos, aí fala muito assim, estamos assinando uma nota promissória para ser descontada no futuro. Né? Porque daí toda ação tem uma reação. Aí quando nós voltamos numa outra oportunidade, se assim nos for, né, presenteado com uma nova oportunidade de reencarnação, às vezes nós vamos ter dificuldades no nosso campo profissional. Então, é bom que nós avaliemos agora. Será que lá no nosso trabalho nós temos aqueles amigos intransigentes, aquele chefe mais assim? Ou nós mesmos, né? Como que eu estou sendo um chefe, né? Se, às vezes alguns de nós temos essa tarefa, né? Será que eu estou sendo um chefe correto, compreensivo, né? Firme, mas, né? Com legitimidade? São questões para a gente pensar, porque às vezes nós só pensamos no outro, mas às vezes nós temos essa ocupação de chefia, e nós temos que avaliar isso. O que eu estou subordinando os meus comandados? Né? É uma questão para a gente pensar bastante, né? Então, assim, nós agora falamos do trabalho material, do trabalho profissional, do trabalho, né, que vai nos proporcionar condições para sobreviver. Mas só existe esse trabalho material? Não. Nós temos um trabalho espiritual, que é às vezes maior, né, e de uma importância equivalente para executarmos. E este trabalho espiritual é para nós mesmos. Nós temos que trabalhar para nós. Quando nós, e agora, e na atualidade, e glória a Deus por isso, né? O voluntariado está muito em voga, está muito desenvolvido, nós temos essas ocupações de voluntariado na sociedade, e quando nós, né, eu tenho um amigo que trabalha em RH e ele fala que quando nos currículos as pessoas colocam, né, que tem uma atividade voluntária, isso tem um peso muito importante. Então, isso é importante para as empresas que têm essa filosofia, né? Ter no seu quadro de funcionários aqueles colaboradores que desenvolvem um trabalho voluntário. E nós vemos na atualidade agora, muitas das empresas que reservam um dia do calendário de trabalho para que os seus colaboradores façam uma atividade voluntária para uma instituição, para o que seja. E isso é muito, muito bom. Isso mostra avanço e progresso que nós já conseguimos, né? Mas este trabalho espiritual que nós temos para conosco é de suma importância, né? Por quê? Este trabalho vai fazer com que nós assinemos notas promissórias a nosso favor para serem descontadas num futuro, né? Porque neste momento nós vamos lembrar muito daquela parábola dos talentos, né? O que fizestes com os talentos que o Pai te concedeu? Você só trabalhou para você? Todas aquelas
aquelas aptidões, todos aqueles dons que você ganhou, você só trabalhou para você, só guardou para você, só acumulou com você? Então, é uma questão que nós precisamos pensar bastante. O que eu faço, que eu posso dedicar, e às vezes a gente fala assim, mas agora eu trabalho muito, não tenho tempo, e quando eu aposentar eu vou me dedicar ao trabalho voluntário. Às vezes não vai dar tempo, meu irmão. Começa agora. Porque não é importante a quantidade, é importante a qualidade e aquela energia que você coloca naquele seu trabalho, né? Às vezes você consegue dedicar uma manhã de sábado por mês para ir numa instituição para auxiliar aquelas jovens que trabalham lá a usar melhor o computador. É isso que você consegue? Então faça isso. Vai ser muito bom. É isso que você consegue? Ocupe esta manhã com a melhor qualidade, coloque todo o seu amor, todo o seu envolvimento para isso, e ele vai ter muitos frutos positivos. É a qualidade do nosso trabalho. E isso não pode ser negado, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. E quando nós fazemos isso, o quanto nós ganhamos de alegria, de satisfação, e nós, às vezes, pensamos que nós estamos oferecendo alguma coisa para aquelas pessoas, e é o contrário, né? Nós estamos ganhando em gratidão, em bem-estar, e o nosso organismo fica muito feliz quando nós conseguimos este tipo de ação e esse tipo de atividade dentro do nosso dia a dia, né? E aí o Livro dos Espíritos vai falar que nós que trabalhamos, né, e das necessidades da natureza para o trabalho. Então, assim, ele vai dizer que em todos os reinos da natureza existe o trabalho. Então, no reino mineral existe trabalho, no reino vegetal existe trabalho, no reino animal dos nossos, né, queridos animais existe trabalho, e nós trabalhamos também. Então, quando nós vemos a natureza toda formosa e toda, né, dando para nós todas as condições de sobrevivência, em todos os reinos da natureza existe trabalho. E se nós, no reino nominal, trabalhamos, quando nós somos pequenos, quando nós somos crianças, os nossos pais trabalham e abdicam de muitas coisas para que nós possamos crescer, estudar, se formar. E aí o Livro dos Espíritos vai nos dizer da necessidade que nós temos de devolver este trabalho aos nossos pais quando eles estão idosos, né? E tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo muito bonita, que me toca profundamente, eu já falei disso aqui, que fala da necessidade que nós temos de cuidar dos nossos pais idosos, né? Isso é um trabalho muito grande. Cuidar daqueles, né, dos nossos pais, dar conforto, dar carinho, dar atenção, é um trabalho muito grande e muito legítimo e que está na lei de Deus para que nós possamos fazer. Isso é uma lei natural. Quando pequenos, né, na infância fomos cuidados, agora na velhice nós temos que retribuir todo este carinho. É o amor filial e o amor paternal que tanto nos fala o Evangelho também. E como não podia deixar de ser, nós temos a lei do repouso. Se nós trabalhamos, nós precisamos repousar. É da lei de Deus, né? Quando nós lá estudamos o Velho Testamento, fala que Deus trabalhou tantos dias e descansou um dia depois de que viu toda a sua criação pronta, né? Lógico que isso é uma alegoria, mas é muito profundo, porque se nós trabalhamos, é muito justo que nós repousemos. E às vezes, naquela ânsia de querer conquistar muitas coisas, nós trabalhamos e não damos aquele repouso necessário para o nosso organismo e nos estressamos e adquirimos, às vezes, doenças e síndromes aí que não fazem bem e que levam o nosso organismo a ter falhas e a ficar doente. E isso não é bom, né? Então, quando nós também vamos descansar e vamos ter o repouso, nós não podemos cair na ociosidade. Isso nos assevera o Evangelho. Por quê?
a cabeça vazia, já dizia, né, os antigos, é a oficina do mal, né? Então, assim, quando nós, e agora é muito, muito comum que nós observemos que às vezes aquelas pessoas que têm trabalhos que exigem muito da sua capacidade intelectual e elas ficam ali muito tempo em cima de projetos e tal, quando elas têm a oportunidade do repouso, elas vão fazer uma coisa contrária, né? Às vezes elas vão se exercitar, vão fazer um trabalho manual, vão, né, às vezes vão correr, vão fazer outras atividades, um jogo. Por quê? É a necessidade do nosso corpo de se movimentar. E o inverso também. Às vezes aquelas pessoas que têm aquele trabalho que necessita muito do corpo físico, nos momentos que estão de folga, de repouso, elas vão buscar uma coisa mais tranquila. Então isso é autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, né? E às vezes nós precisamos ter estes momentos de repouso, de tranquilidade, sim, para que possamos conviver com os nossos familiares, com os nossos grupos, com aqueles amigos que estão ali próximos, porque se só trabalharmos, que alegria nós vamos poder desfrutar da companhia daquelas pessoas que estão conosco, né? Então, é esse capítulo que o Livro dos Espíritos, a partir da questão 674 até a 685, vai nos falar da necessidade do trabalho e da necessidade do repouso. E, para encerrar, eu queria contar uma historinha bem, já que acho que muitos dos senhores conhecem, mas que nos faz pensar bastante, né? O que nós fazemos em questão de trabalho e quando, às vezes, as adversidades do desemprego ou da falta de uma ocupação nos visita, o quanto que nós temos que repensar a nossa vida, porque às vezes nada existe por acaso, né? Às vezes quando nós enfrentamos uma dificuldade, às vezes ficamos desalentados no primeiro momento, e é natural que fiquemos mesmo, porque é uma preocupação, mas que nós temos que buscar forças, porque às vezes é uma oportunidade para nós descobrirmos muitos talentos que estão ali, às vezes, adormecidos, e que se não fosse essa ocorrência, eles não afloravam, né? Então, conta uma história que um monge e o seu discípulo estavam caminhando numa estrada, indo de uma cidade a outra, e passando por um sítio, por um lugar lá, foram pedir água e tiveram a oportunidade de conversar um pouco com aquela família que estava ali, e o monge viu que aquela família estava muito paupérrima, né? As pessoas magras, eles não tinham nada plantado na propriedade, muita dificuldade mesmo. Aí o monge perguntou para o pai de família, né? Como que vocês vivem aqui nessa propriedade? Qual é a ocupação de vocês? O que vocês produzem, né? Aí o pai de família disse, não, olha, nós temos essa vaquinha aqui e ela nos dá leite. Então, nós ordenhamos a vaquinha pela manhã, metade do leite a gente usa para a nossa subsistência e metade do leite é vendido na cidade. Aí o monge falou, mas só isso que vocês fazem? Não, é só isso que a gente faz, é disso que a gente vive. Aí o monge olhou e falou assim, tá bom. Aí tomou a água que tinha e quando estavam indo pelo caminho, a vaquinha estava na beira lá do monte e o monge não teve dúvida, foi lá e puf, mandou a vaquinha precipício abaixo. E o discípulo falou, nossa, mas por que ele fez isso? Né? Mas não questionou o monge, né? Ficou quieto. E o monge não teve dúvida, mandou embora a vaquinha. E foi. E eles fizeram a peregrinação que eles tinham que fazer e retornando pelo mesmo caminho, quando estavam chegando próximo à propriedade, já passado alguns meses, viram que a propriedade estava diferente. Tinha algumas coisas plantadas, né? Estava mais bonita. Aí o monge falou para o discípulo, vamos entrar aqui para ver como estava. E entraram. E aí viram as pessoas mais bonitas, melhor vestidas, estava parecendo que tinham se alimentado melhor porque estavam mais fortes. Aí o
o monge foi lá falar com o pai de família. Nossa, mas o que aconteceu com vocês? Que vocês melhoraram, né? Estão mais... Ele falou, pois é, depois que o senhor passou aqui, a nossa vaquinha morreu. E nós tivemos que procurar na cidade outras ocupações, porque a gente já não tinha mais a vaquinha para nos sustentar. E aí começamos a plantar, e aí o filho arrumou o trabalho, e agora nós estamos vivendo assim. E aí o monge falou, parabéns. Tal. Aí, então, quando saíram da propriedade, o discípulo falou, mestre, agora eu entendi o que o senhor fez, né, com essa família. Ele falou, porque às vezes as adversidades vêm para nós para que nós possamos dar um salto de qualidade na nossa vida. Então vamos pensar, às vezes nesse início de ano, meus irmãos, estamos passando por alguma adversidade, mas não vamos desanimar, né? Vamos procurar outros talentos que certamente temos aí para mudar essa realidade, e se não assim não for, ainda continuar dentro da nossa ocupação, fazendo o melhor que nós pudermos, porque todo trabalho é digno, todo trabalho é importante, e todo trabalho é um presente de Deus. Que possamos ser gratos pelas oportunidades que a vida nos dá, fazer o nosso trabalho com muito carinho, com muita eficiência, e o melhor que nós pudermos, porque assim nós estamos angariando, né, bônus horas aí para quando nós tivermos que retornar, se assim for permitido para nós termos ocupações também que serão importantes para a evolução desse nosso planeta e para a nossa também. Então aqui meu muito obrigado pela atenção de vocês, um bom ano, é a primeira vez que estou falando aqui agora, e que possamos ter outras oportunidades de conversar. Muito obrigada a todos. Convido a todos a fecharem os olhos e abrirem os olhos espirituais. Somos seres espirituais numa grande jornada de aprendizado e evolução. No jardim da vida existem infinitos tipos de flores, cada um com o seu aroma, com a sua cor, com o seu formato. No jardim da vida, somos flores. Possuímos talentos, possuímos virtudes plantadas por Deus dentro do nosso coração. E a cada oportunidade que a vida nos dá de oferecer o nosso melhor talento, a nossa virtude, devemos agarrá-lo com alegria e coragem. Coragem para oferecer ao mundo aquilo que nós temos de melhor, aquela flor mais linda, mais perfumada, mais iluminada. E é isso que nós, Pai, estamos fazendo aqui nesta tarde. Nós estamos te oferecendo aquilo que há de mais puro em nós, que é o amor. Nós te oferecemos este sentimento que cura, que transforma e que acolhe, e que ele seja dirigido, direcionado a todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste planeta, sejam encarnados e desencarnados. E assim, Pai, unidos em um só coração, em um só sentimento, nós te agradecemos por estarmos aqui e que todos os ensinamentos desta tarde façam morada em nosso coração
e que nós possamos usá-lo em nosso dia a dia. Sê conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.